preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje com um convidado especial, hein, Klaus? É isso mesmo, Caião. Hoje nós temos um convidado, eu diria talvez improvável, Caião, porque é o seguinte, ele é do mercado de tecnologia, trabalha com análise de sistemas num país da Europa, bicho. Eita! Mas ele também tem formação em teologia. Rapaz. E é isso que nos interessa pro tema de hoje, né? Que não é, na verdade, a religião, mas é justamente aí um certo encontro estranho entre a religião e o corporativismo, que são as seitas no corporativismo moderno. Boa. Então, para isso, temos hoje aqui o Jonathan Souza. Seja bem-vindo. Olá Klaus, olá Caio, tudo bem? Olá audiência aí do Dois Empregos. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Sim, sou da área de tecnologia, da parte de análise de sistemas, mas também fiz teologia, um ramo do estudo que eu gosto bastante, e a gente vai bater um papo sobre essa questão de seitas no corporativismo moderno. Vocês vão ver uns paralelos bem... Estava na minha cara o tempo todo e eu não vi. Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Boa. Pois é. Porque é isso, a gente vive hoje em dia com empresas cheias de práticas tribais, gritos de guerra, Exato. Pessoas com uma dedicação irrestrita, pessoas tatuando o nome de empresa, e aí a gente fica com essa dúvida, nada melhor do que conversar com um cara que entende um pouco mais aí sobre religião como um todo, né? Antes, é claro, quero passar aqui o chapéu para a nossa seita, hein, Caio? Que é Isso. a galera que contribui aqui com o dízimo do Dois Empregos, certo? É isso. Antes da gente começar esse papo aí, o que eu quero pedir pro pessoal é, entrem lá em doisempregos.com.br e se você puder e quiser, nos ajude com o valor que o seu coração mandar, porque é com as suas doações que a gente sustenta aqui o programa semanal com a edição de qualidade que vocês já conhecem, beleza? Isso. Então, doisempregos.com.br, lá tem um botãozinho pra apoiar e tem alguns valores sugeridos com sorteios de brinde e tal, mas você também apoia como você preferir, beleza? Exatamente. Se puder 10% do salário, a gente agradece, né, Klaus? Mas... Um ato de fé, né, Caio? um ato de fé. De fé no programa, por que não? O teólogo chegou, você já tá pedindo 10%? É, bicho. Não, tô brincando. Cada um colabora com quanto puder. E se não puder, colabore seguindo a gente no Spotify, indicando Exato. para amigos, enfim, não perdendo nenhum episódio, tá certo? Isso, dando uma moral no Instagram, como vocês puderem aí, tá? Então tá feita a passada de chapéu. Dito isso, bora pro tema, Caião. Bora lá, Jonatas. É nóis. É nóis, galera. Eu me interessei porque eu já tinha feito todos os workshops. Achei que seria uma boa para eu me aprimorar e conhecer mais pessoas. Uma ex-estrela do Vale do Silício se entregou à polícia de Texas para... Os franqueados chegam a dizer que o clima é de seita. E alcançar a autorrealização. E o líder da seita aplicou também um golpe. Seita, ela não aceita o questionador. E o medo do chefe ali, que você, como questionador, contamine as outras pessoas e crie outros questionadores. É isso. Mas, Jonas, deixa eu te perguntar, assim, pra gente abrir já de uma forma clara, né, esse assunto delicado aqui pros nossos ouvintes. Eu queria saber como que você vê a diferença entre religião e seita, né? O que leva um grupo de pessoas se reunindo fazendo qualquer coisa a se configurar como seita? Isso que você trouxe, Klaus, é bem interessante, porque assim, a gente não vai falar sobre uma estrutura de uma fé específica. E quando eu digo uma fé, é a questão de uma religião. Cristianismo, budismo, islamismo, nada disso. Mas todas as religiões, elas têm uma estrutura que a seita replica, mas uma coisa não é a outra, né? Então, assim, todo mundo fala, mas eu já ouvi falar que igreja tal é uma seita, mas tem um grupo lá que diz que é igreja, mas eu acho que é seita. Sempre fica essa zona cinzenta na sociedade quando as pessoas veem essa questão, né? A questão, assim, da religião, não vou fazer uma palestra aqui sobre a questão transcendental, mas basicamente a religião é quando você se dá conta de quem você é e você procura algumas respostas, né? Então, tipo assim, nasci, tô nesse mundo, eu sei que eu vou embora, mas e aí? Pra quê? Certo. Então as pessoas, com base nessas perguntas,
perguntas buscam uma fé que faça sentido para elas, uma religião que faça sentido. Isso pode ser no cristianismo, no budismo, no islamismo, no espiritismo, e também existe até a religião da não religião, apesar de ser estranho, mas até alguns estudiosos hoje da teologia colocam o ateísmo como uma forma de crença, né, como uma forma de estrutura religiosa não organizada em grupos, mas é você entender que talvez você seja apenas um ponto que passou na história de milhões de anos desse universo e que veio e que vai acabar. E tem algumas pessoas que aceitam com relação a isso, né? Então a religião muito é a pessoa, criatura, né, vamos colocar assim, tentando encontrar um propósito no período entre nascimento e morte. E por vezes ele acaba encontrando um grupo de pessoas que acreditam com ele numa divindade específica, numa lista de crenças ou em várias divindades, né? Porque você pode separar a religião em monoteísmo, politeísmo, né? Um deus ou vários deuses. E eles acabam se reunindo e formando essa estrutura de fé de comunidade. Isso é a religião. É uma busca humana de algo transcendental, uma resposta no período entre o nascimento e a morte. Aí você pode colocar qualquer religião em relação a isso. Perfeito. A questão da seita. A seita também é tudo isso, mas a diferença é, a seita, só uma pessoa tem resposta, só uma pessoa é iluminada, só essa pessoa sabe o caminho e de algum jeito ela tem o direito de quebrar todas as regras que ela coloca. É o famoso guru que prega ali uma castidade, mas ele tem o harém. Esse é um clichê, inclusive, né? Exatamente. Essa questão da seita é muito por conta disso, porque assim, se ele coloca uma divindade acima dele que não é alcançável e ele é só o porta-voz, né? Até tem a questão do Papa, né? Que diz o vigário de Deus, o vicarius filii Dei, do latim, que é o substituto de Deus. Então assim, dentro da estrutura da religião católica, ele é o elo entre a humanidade e Deus. Então assim, se ele é o caminho, Deus é o fim, não importa se você troca o caminho, desde que exista uma ponte. E não importa se você põe um pedágio daí, né? No caso do... Se na seita o guru fala que ele é um caminho, por que não pode ter outros caminhos? Então não pode existir um caminho, só ele é o iluminado, porque a ideia é que ele seja a vantagem. Então assim, ele foi escolhido para que ele seja o único porta-voz. Então ele tem alguns direitos que os outros não têm, porque a responsabilidade dele é grande. Então você pode pegar qualquer tipo de seita que a figura principal, a divindade principal, por mais que ele não admita, é o guru. E essa seita acaba o quê? Excluindo as pessoas da sociedade, com a ideia de que eles não entenderam, eles querem te tirar da verdade, querem que você volte a ficar na Matrix, né? Alguns já viram essa expressão. E ele faz o quê? Ele arrebanha um grupo para que ouça apenas ele, e logo, se a palavra dele é lei e você quer chegar no transcendental, tudo que ele fala você tem que fazer, mesmo que ele não faça. Então a diferença da seita para a religião é isso. A religião te aponta para uma divindade acima da criatura. A seita não. A divindade, por mais que ele não assuma, mas nas práticas do dia a dia você vê que é o famoso do guru. Isso é uma coisa que a gente precisa separar bem para entender o que é religião e seita. As estruturas são muito parecidas, por isso que as pessoas confundem. Mas no fim das contas, se aquela, entre aspas, religião, igreja, salão de reunião, como você queira chamar, o fim é a pessoa, ou um humano, que só ele tem a verdade, põe o pé atrás. Põe o pé atrás. Essa é uma diferença que a gente fala muito sobre o que é religião e o que é a seita. E aí, acho que seria legal a gente traçar o paralelo disso no mundo corporativo, né, cara? Que é o nosso foco aqui no fim das contas. Porque tem muita seita que não necessariamente envolve o mundo corporativo por si. Às vezes, é claro, sempre tem algum jeito do guru tirar uma graninha, né? Exatamente. Ou apenas conseguir alguns benefícios ali. Mas o que a gente vê é a seita no mundo corporativo. A espiritualidade como produto dá pra confundir bastante com o produto como espiritualidade, né? Porque no fim, assim, tipo, se aproxima muito, muda um pouco a casca ali, né? Exatamente. Às vezes um usa uma barbona, o outro usa um terninho. Tem os empresários de gola rolê, que eu desconfio demais de empresário de gola rolê. Tem preconceito com empresários de gola rolê. Você não pode se vestir como um vilão do James Bond se você quer passar uma credibilidade, entendeu? Dá. Ou então o cara que tá de camiseta, de manga curta e cachecol. Esse cara você também tem que desconfiar. Exatamente. Desconfio. Os pós-modernismo, né? Com certeza. E eu vejo muito paralelo, eu trouxe essa questão aqui até da religião como seita, né? Que é claro, a gente só fez aqui uma introdução a respeito disso, mas a gente vai pegar na questão, primeiro religião como seita, agora seita mais mundo corporativo. Eu acho que uma palavra que ajuda muito a gente entender isso é sinônimos, tá? Porque ainda mais no nosso idioma português nós temos sinônimos para muitas coisas, né? Se você trocar a palavra líder por CEO e você trocar a palavra alcançar os seus objetivos transcendentais por vista a camisa da empresa, a gente já começa a ver alguns paralelos. Isso é uma coisa que é bem interessante, né? Porque hoje a sociedade, algumas empresas, e quando eu digo empresa eu tô colocando a palavra empresa da forma mais pejorativa possível, imagine aspas, porque às vezes eles não têm um produto bom, sequer eles têm um produto, mas eles engajam as pessoas num nível de adoração àquela pessoa que fundou a empresa, que é um cara de um
sucesso tão grande que a pessoa fala, eu tenho que seguir esse cara pra alcançar o sucesso. Sim. E aí que começa todo o problema, porque existem hoje centenas de pessoas, milhares de pessoas, inclusive no Brasil, a gente vai falar sobre isso, de que só entraram naquela empresa porque o líder tal, ou aquele empresário, aquele fulano, aquele coach, ele lidera aquilo. E por algum motivo ele é um gênio absurdo que ninguém sabe por quê, ou ele é totalmente inovador a respeito de uma ideia que vai mudar o mundo, mas que nunca aconteceu, e ele faz você trabalhar demais por um objetivo que você não alcança. Mas ele põe na sua cabeça que você precisa fazer aquilo. É isso mesmo, cara. Você falou dos sinônimos aí, né? Sim. Dá pra gente trocar fé cega pelo tal do performance driven, né? Que o pessoal Exato, fala. né? Trabalho por resultados. E daí esse resultado é aquela cenoura na cordinha ali na frente do coelho que tá na esteira, né? E nunca chega o resultado e o cara tá só no quase se esfolando, né? Uma vida inteira ali. Exato. E essa estrutura, cara, é legal a gente trouxe sobre essa questão de sinônimos e tal, porque se a gente pega alguns pontos, a gente vai ver que, assim, as características de seita, é claro, não são todas as empresas, nós estamos falando aqui das seitas do mundo corporativo, porque eles usam essa skin de trabalho porque o trabalho é uma coisa virtuosa, ninguém gosta de falar, eu não trabalho, não faço nada. Todo mundo queria ser bilionário e não trabalha, mas não é assim que funciona. Tem empresas sérias e todo mundo sabe disso, mas tem empresas que são totalmente fachadas. Mas uma coisa que eu vou trazer aqui só pra vocês verem com relação a isso. Geralmente é um CEO que também é inquestionável, assim como o guru é inquestionável. Ele tem uma forma de atuar que vai trazer um sucesso tão grande, assim como o guru, ele tem uma revelação que só ele vai ter o sucesso, vai te levar a alcançar o transcendental, o nirvana, o céu, o que você queira chamar dentro da sua religião. E é interessante que também rola a doutrinação, né, do famoso trabalho enquanto eles dormem. Vista a camisa da empresa, como a gente citou. Mentalidade de dono. E eles vão fazendo uma lavagem cerebral em você para que você se dedique de uma forma absurda a algo que você nem sabe por quê. E no final acaba sendo a mesma coisa. No final quem enriquece é só o guru ou o CEO. Você continua na merda. É isso mesmo. Você pode colocar isso como dízimo, como doação, como qualquer coisa na seita, mas compara essas empresas. Tem muitas empresas aí, e geralmente essas empresas chamadas consultoria, que te levam um coach pra palestrar e fazer você gritar como um leão na sala de reunião. Você não sabe por quê, mas disseram que era bom. E você pode jogar isso no YouTube e você vai achar vários fazendo isso. Isso é muito cremoso, cara. Não, total, cara. Eu choro de rir com isso. Eu acho que isso aí é uma trollagem, cara. Eu acho que vai chegar um dia que esses caras vão se juntar e falar, ah lá, galera, enganamos todo mundo, tava aqui, era só pra produzir uns vídeos legais, a gente dá risada na internet, porque não é possível, bicho. Essa galera correndo no vidro, Klaus, eu não aguento mais. Pô, e é desde os anos 50 que a galera corre no caco de vidro, hein? Na brasa. Na brasa, não dá. Truque não dá. Mas isso, cara, essa é a briga do cara que é o herói da minha vida, né? Que é o James Randi, um cara que eu admiro muito, que era um mágico indignado aí dos Estados Unidos, que fez da cruzada da vida dele expor pessoas que usam ilusionismo para o mal, né? Sim. O que é para o mal? Segundo ele, é qualquer contexto que a pessoa não sabe que tá assistindo ilusionismo, já é pro mal. Sim, justo. Né? E aí, essencialmente, ele desmascarou aí, na época não chamava coach, né? Mas gurus da autoajuda, pastores que prometiam curas, não sei o que, uma série de coisas que ele desmascarou. E nessas esse lance da gritaria, né? É uma forma de ilusionismo, que é o mentalismo, né? Sim. Que é o ilusionismo aplicado aos fenômenos mentais ali, que é o cara fazer você ter uma catarse emocional, fazer você achar que ele tem uma janela pra sua alma, então ele vê o seu potencial. E os caras, esse barulho, ele é inebriante, né? É justamente pra confundir, pra você não usar o seu lado mais racional ali naquele momento. E muitos deles fazem cursos de hipnose, de ilusionismo de palco mesmo, faz a galera grudar os dedinhos igual o hipnólogo que vai na Eliana. Se o cara é empresário, tá fazendo um negócio a sério, e você consegue enxergar que um mágico japonês de batom preto faria a mesma coisa no programa da Eliana, é um baita sinal vermelho, né? É isso que eu ia falar, não é nem um sinal amarelo, é um sinal vermelho. Que é bom, um belo paralelo aí, viu? E aí eu acho que eles fazem por isso, pelo efeito hipnótico, né? Sim. Até o ritmo tem isso, cara. A bateção não necessariamente de tambor, né? Acho que no corporativo não é tanta coisa do tambor, mas a coisa ritmada, o grito latido, seja lá o que for que a galera faz, é muito pra induzir transe mesmo, cara. Sim. É uma hipnose ali. Isso que você trouxe, Klaus, é interessante até porque eu até posso mandar depois pra vocês, e se quiser compartilhar com os ouvintes, sobre a questão da histeria coletiva. Legal. No YouTube você pode colocar algumas... No YouTube você pode pesquisar, em português mesmo tem, em inglês você vai achar mais
mas, por exemplo, você coloca estudos ou experimentos de histeria coletiva. Então, assim, é muito legal. Tem um grupo que, assim, tem uma pessoa andando sozinha na rua, vem, tipo, 15 a 20 pessoas, 10, 12, andando tranquilamente ao lado dela, de repente todas se agacham. Ela vai lá e se agacha. Ela não sabe por que tá fazendo aquilo, mas todo mundo se agachou. Sim. Então, assim, isso na religião muitas vezes acontece também nas seitas, porque, assim, são pessoas que um grupo, como nós falamos, com a comunidade, que tem uma fé em prol daquilo. Mas nas seitas, no mundo corporativo, isso entra de outra forma do tipo, cara, tem 250 pessoas trabalhando aqui, não é possível que todo mundo seja otário. Então, se tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. E isso vem muito da estrutura do que é a pesquisa da histeria coletiva. Né? Eu acho que a gente não pode ter a pretensão de achar que tá acima de cair num truque desse. Tem que estar sempre de olhos abertos, porque... É verdade. A real é que é fácil olhar de fora e falar lá mais uma galera que foi enganada. Sim. É o que você falou do cara que acaba agachando junto, né? Uma coisa é olhar de fora, você já sabe o que acontece, você já desconfia que ali tem um golpista, você já ouviu falar em coisas parecidas, beleza. Outra coisa é você chegar nesse espaço, você tá fragilizado, tá meio desempregado, tem admiração pelo cara que subiu lá no palco. Aí você tá com a guarda totalmente baixa, né, cara? É difícil não cair, né? Exatamente. E esses líderes de empresa e tal, você pode ver que, assim, 99% do sucesso deles, e isso já é um alerta, os nossos ouvintes estão aqui acompanhando podem ver, tipo assim, cara, é legal que, assim, todo o sucesso dele, todo mundo sabe por causa de uma palestra dele. Cara, se você vê os resultados em palestras e não em atos ou concretos, a oratória é uma das coisas mais importantes a respeito da religião, porque a palavra comunicação significa tornar comum, né? Eu tinha um professor no curso de teologia, o professor Davi, que ele falava isso, ele fala, se a sua audiência não te entende, você não passou a mensagem. A palavra comunicação é tornar comum. Eles precisam te entender para chegarem no resultado que você queira, que é ensinar algo, mostrar alguma coisa. Todos esses líderes e grandes CEOs de empresas que no final você descobre que era uma grande seita corporativa, tem uma oratória absurda. É verdade. É verdade. E a oratória dele é tão absurda que no final ele acaba como político de algum jeito. É verdade. Isso acontece com igreja, com seita e com empresa. É verdade. Você pode ter certeza, uma empresa de alguém que fala muito bem, tem uma oratória maravilhosa, você não sabe o resultado, um monte de gente segue ele, sabe lá Deus por quê, ele vai terminar como político de algum jeito, porque ele fala muito bem. Então, sempre avalie os resultados, porque se o resultado tá mais no que ele fala do que o que as pessoas veem, cara, isso é um grande sinal amarelo pra você ligar. Porque vai muito no que da seita do guru, né? O guru sempre tem a grande iluminação que, na final das contas, são frases de impacto de palavras bonitas. Mas assim, hoje, né? Antigamente não dava, mas hoje o ChatGPT monta umas 50 pra você. Então, assim... cara, porque justamente até voltando um pouquinho lá na nossa questão do começo, né? Da diferença religião e seita, acho que uma grande característica que a seita tem, e a gente batendo nessa tecla aqui, guru, aí você pode imaginar, pode ser guru, pode ser CEO, pode ser coach, o título que o ouvinte preferir, mas a característica da seita, uma das maiores, acho que é essa, o culto à personalidade. Exato. Tem sempre esse líder que é o cara que transcendeu de alguma forma, que reinventou os negócios, que inovou demais, que sabe alguma coisa que ninguém sabe, que tem um tato pra pessoas, um olho pra talento que é ímpar, e esse cara tem que ser protegido num potinho por todas as outras pessoas, porque ele é precioso demais, o tempo com ele é valioso, né, cara? Exatamente, Paulo. Você tem que degustar cada segundo perto desse cara. Eu fiquei com uma dúvida sincera aqui, porque realmente faz todo sentido o que vocês estão falando. Eu e o Klaus, a gente tava conversando sobre essa pauta antes do programa, né? Ontem, na verdade. E a gente foi pensando em casos, né? E tinha, no caso, uma empresa que trabalhava muito vinculada ali à nossa universidade na época. Que, cara, a gente via nela muitos elementos de seita, mas eu não sei se tinha essa parte do líder, né, cara? O líder carismático, mas a gente via outros elementos, como, por exemplo, assim, essa questão dos gritos de guerra, essa questão dos integrantes se defenderem com unhas e dentes. Havia um apego meio que religioso ao ideal da empresa, assim, e tal. E a gente teve vários amigos ali conhecidos que participaram e tal. Mas não tinha, né, essa questão do líder. Será que aí se enquadra também ou não? A ideia em si era muito sedutora, porque era um bagulho que o estudante se cadastrava pra fazer uma caridade no exterior. Sim. E aí falava, você vai se internacionalizar, né, ganhar experiências legais e tal. Fazendo bem. Fazer uma boa ação e não sei o que. Parecia muito legal, mas na prática, cara, pulseirinhas, gritos de guerra, pessoas pagando pra ir limpar chão em outro lugar. Via muito eles falarem sobre eles mesmos, igual você disse, mas não enxergava esse resultado no mundo, não ouvia falar que essas ações de fato ajudaram um país A ou B. Eu vou responder essa pergunta do Caio dando uma de profeta aqui agora, tá bom? Sobre essa questão de estudos de religião. Vocês fizeram faculdade alguma coisa entre 2010 e 2015, 2016? Perfeitamente. Matou a pau, cara, entre 2011 e 2014. Sim. O que acontece? Uma das coisas
dessas empresas, né, dessas empresas seita, vamos colocar assim, empresa barra seita, é que eles precisam ter um elemento que chama a atenção da sociedade para eles terem o primeiro contato. Porque se você não tem algo que chama a atenção da sociedade, você quer angariar pessoas, você não consegue. E nessa época, foi o boom, principalmente pós alguns livros de Dan Brown, 2005, 2007, das sociedades secretas. Então, a maioria dessas seitas naquela época era importante que o líder fosse escondido. Olha só! Tanto que eu sabia a data que vocês fizeram faculdade, porque foi uma característica que a sociedade estava vendo, porque ficou muito famosa por livros e ficção, que as pessoas se aproveitaram porque a sociedade estava de olho naquilo. Então, naquele momento social do mundo, era interessante que o líder fosse escondido, porque era secreto. Logo, se o mundo todo tá falando ali, tem alguma coisa, entende? Entendi. Interessante, cara. É mais uma vez uma característica social. Isso eu estudei também sobre essa questão desse movimento das sociedades secretas, não as sociedades secretas em si, mas esse movimento que a sociedade faz do eu tenho curiosidade por aquilo que eu não posso saber. E se naquele momento a sociedade está olhando para aquilo, nós podemos ver essa estrutura sendo replicada. Por exemplo, hoje não é, entre aspas, não tem a ver com uma questão empresarial, mas hoje existem centenas de seitas virtuais que são os famosos influencers, que as pessoas seguem de forma cega, mas hoje a rede social é uma coisa que é gigantesca e lá tem os seus líderes inquestionáveis. E as pessoas seguem e até morrem ou matam, né? Por isso. Então, olha só. Na época que vocês fizeram faculdade, a característica era a sociedade secreta. Por isso que o líder não era visto. Mas hoje, muito provavelmente, vocês teriam algumas palestras na faculdade. Vocês podem ter certeza. Que interessante, cara. Talvez tenha dessa mesma organização até, não duvido que... Pode ser. Exato, de uma outra forma, né? E o engraçado disso é que, assim, tanto na questão da seita quanto na questão do mundo corporativo, o final sempre é tragédia. Nossa, Jones, mas como assim tragédia? Alguém vai fazer que nem Jonestown? Pra quem não sabe, Jonestown foi uma sociedade também lá que foi embora dos Estados Unidos e o final, Jim Jones fez com que todo mundo cometesse, entre aspas, um suicídio coletivo e quem não quis morrer, ele foi lá e matou e se matou no final. Pois eu acho que até vocês falaram sobre isso no outro episódio, no podcast, quando falou sobre gurus, né? Sim, sim. Falamos, nós temos uma playlist chamada Gurus e Cochetadas. Você encontra no nosso Spotify, no site, ou também a galera encontra nos destaques do Instagram. Lá tem vários episódios que a gente abordou esses temas e também a biografia de alguns gurus famosos que já acabaram em tragédia, escândalo e tal. Fica a dica aí depois desse programa. Eu já ouvi também, eu não lembrava exatamente qual que era, mas eu já ouvi várias vezes esse dos gurus. Pelo menos um eu ouvi várias vezes. Então, assim, isso também termina em tragédia. Flágios, mas eu não conheço nenhuma empresa que teve um suicídio coletivo. Mas assim, cara, não precisa, mas se você jogar no Google pessoas que morreram por burnout, a maioria das empresas é alguém que deu a vida literalmente até o final pelo trabalho e não colheu nada. Ou às vezes o cara não morreu, mas na prática perdeu a vida, né, cara? Exato, porque... cara. Perdeu a vida, perdeu a sanidade. Não sobrou mais nada, né? Porque além da sanidade do seu patrimônio pessoal, é muito comum desses lugares, assim, que reúnem características de seita, te induzir a se afastar da família e amigos, né, cara? Então o cara não perde só o dele. Às vezes ele afunda quem tá em volta, ou ele corta todo mundo que tá em volta, que tá tentando avisar ele que aquilo é ruim, porque, não, vocês têm inveja, vocês têm um mindset limitado, eu preciso afastar da minha vida pessoas que não compartilham do mesmo desejo de sucesso que eu e tal. E claro, faz sentido você se afastar de quem te bota pra baixo, mas será que é todo mundo, sabe? Será que é com tanta intensidade assim? Porque daí chega um momento que às vezes a pessoa se isola, cara. E ela se isola. E se a pessoa se isola, só pode ser 3 coisas, né? Relacionamento amoroso, abusivo, seita ou droga, né? Geralmente, tipo, o cara começa a cortar família e amigos da noite pro dia, é uma dessas 3 É verdade. 3 coisas, não pode ser coisa boa. E ambas apresentam a mesma coisa, né? Na seita, assim, você, se não ouvir o líder, você não vai alcançar a vitória. Vamos colocar, assim, a questão de céu e inferno. E se você não viu o gestor, você não vai alcançar o sucesso. Então, assim, eles vendem o mesmo medo para que você alcance o tão sonhado paraíso, vamos colocar assim. E tem várias empresas, né, que fazem assim. Eu acho que a gente tá falando, legal, vocês estão falando muito sobre isso, mas tem algumas empresas de exemplo, algo do tipo, e a gente separou aqui algumas, né? Vamos falar de exemplos práticos da coisa. Boa. Teve uma que eu estudei na faculdade, foi até quando eu comentei com o Klaus um pouco sobre essa pauta, porque foi uma das que eu mais estudei, assim, eu acompanhei bem o desenvolvimento dela, porque desde o começo eu achei uma coisa absurda, uma loucura, assim, espetacular. E quando eu coloco espetacular é a palavra no mau sentido, mas foi a questão da Theranos, né? Ou Theranos, alguns falam dessa forma. Uma menina de 19 anos, em 2003, de repente disse que era um gênio, que com uma gota de sangue ela conseguia descobrir qualquer coisa sobre a sua vida. Qualquer doença, qualquer problema, qualquer futura patologia que você venha a ter, algum problema hereditário, uma gota de sangue, é só isso. Você precisava de uma gota, você não precisava ir lá tirar tubos de sangue, máquinas de ressonância. Um aparelhinho milagroso que faz os exames laboratoriais de 5 dias, ele faz ali numa espetadinha de dedo, né? Seria sensacional. Nossa, sensacional. E o Klaus já trouxe
trouxe a palavra exata que já liga a primeira red flag aí. Milagroso. Gente, peraí, se a empresa tá oferecendo milagre, tá errado. É produto. Então, assim, já é a primeira coisa. E a Elizabeth Holmes, né, que ela trouxe essa questão, que foi essa menina de 19 anos que começou toda essa questão e tal, ela teve um crescimento absurdo, espontâneo, assim, do nível de sociedade, que todo mundo falava que ela era o próximo Jobs. Ela até dava palestras, tá vendo? Palestras aí pra explicar todas as pseudo-pesquisas dela. Ela dizia que todas as pesquisas corriam em segredo, obviamente, né? Tudo tem que ser um segredo. Se vestia como Steve Jobs, né? Tem até um documentário, uma minissérie documentário com a Amanda Bynes, né? Que chama The Dropout, a Gota, eu acho que no Brasil tem esse nome, que conta a história dela. Que é exatamente isso. Ela trouxe uma ideia espetacular e ela conseguiu ganhar pessoas, né? Primeiro que ela levou isso pro Vale do Silício. Então, assim, ela já quis comprar uma briga bem alta com relação a isso, porque tinha uma empresa de tecnologia e aquela seria a primeira tecnologia estrutural biológica da face da Terra. Então, ela ganhou todos os cientistas... Ó, eu vou falar pra você uma coisa, desculpa interromper, João. Claro. Olhei no Google Imagens aqui, presença de gola rolê. Exato. Muita frequência. Total. Tá? E pra quem assistiu Severance ali, essa Teranos, ela tinha uma vibe da Lumon, bicho, que é brincadeira, hein? Exatamente, cara. Nossa, cara, tudo branco, a dona toda de preto com gola rolê, assim, quase que uma... Não chega a ser uma freira, né? Mas uma coisa extremamente formal. Sim. A estética é parecida, né? E a estética minimalista de tudo, e a gotinha de sangue ali. Exato, que coisa cara. bizarra, cara. Era bizarro, e assim, e tudo era questão do tipo, ela é a inquestionável, as pesquisas correm em segredo, porque ninguém pode saber, e ela até usava ainda a desculpa da questão da indústria, da patente e tal, mas assim, no final ninguém sabia porque não tinha. E ela fazia tudo isso, fazia palestras, só que ela ganhou, dentro do que ela trouxe, os dois principais grupos de pessoas das quais ela trouxe como, vamos colocar, fiéis dela. Porque todo cientista queria fazer parte dessa nova inovação, né? Sim. Porque era uma estrutura do tipo, cara, essa vai ser a primeira vez que o ser humano vai cruzar o limite entre o biológico e o tecnológico em prol da humanidade. Cara, quem não queria fazer parte disso? É fantástico, né? Isso é que eu acho que vale muito a pena a gente comentar aqui, cara, porque a gente pensa, coitado, esses golpes vitimam pessoas que vivem de bico. Ah lá, cara, enganando governos e cientistas aí de renome e tal. E ela enganou o governo e investidores porque, cara, um governo que tem essa tecnologia e investidor que põe dinheiro nisso, cara, a hora que isso virar, assim, ela ia fazer Elon Musk, vamos dizer assim, se isso sai do papel. Então, assim, ela enganou um grupo muito grande, prometendo um milagre, como o Klaus May colocou, e apresentando isso sempre numa palestra de gola rolê, mas nunca parecia nada. Ah lá. Assim, só que no caso dela, o que aconteceu foi, ela conseguiu sustentar isso por muito tempo. E dentro da empresa, alguns funcionários começaram a dizer que, por exemplo, você não podia conversar com setores, isso tá no documentário, vocês podem até ler depois algumas matérias, os setores dentro da empresa não podiam se comunicar. Se você era do setor A, você não podia ir pro setor B, eram salas trancadas, você só ia até lá, trabalhava e ia embora. Lá, é tipo ruptura mesmo. Exatamente, mesma estrutura. Porque ela falava que não podia ter comunicações. Caraca, cara. Agora eu tô começando a pensar que ruptura pode ter se inspirado também nesse caso. É possível. Não deve ser coincidência, porque a Lumon também tem a coisa ali da ser uma empresa de biotecnologia e farmácia e tal. Não, e os setores não podiam se comunicar também, né? Não podia. Setores proibidos de se comunicar e as roupas, tá estranho. Exato, e ela foi crescendo sempre prometendo protótipos, mas chegaram tipo 10 anos e nada. Então assim, os investidores começaram a cobrar e ela começou a falar que ia entrar na fase de testes. Só que em 2013 começaram a vazar alguns documentos, algumas conversas, né, assim, meio parecido com o que aconteceu no Brasil recentemente. Tem um vazamento lá de um dos diretores, que era o Sunny Balwani, que até disseram que ele tinha um caso com ela, mas ele era um dos diretores, então vamos lá, de novo, né? Dormia com a líder, pessoas escolhidas dormiam com fulano, mas era uma empresa. Nada parecido com seitas. E ele reclamava com os cientistas dizendo que eles estavam com ociosidade. Eu só falei, mas por que ociosidade? Ele falou, mas o time de desenvolvimento do software, né, saiu às 3 da manhã e às 10 da manhã eles já estavam aqui, por que vocês não podem? E era esse tipo de coisa que eles cobravam. Rapaz. Meu Deus. E ele se gabava com relação a isso, até que, tipo, chegaram pra ela e falaram, e aí, vai ter alguma coisa ou não? E aí ela começou a dizer que as pesquisas teriam que ser revistas, o protótipo ainda não era tanto avançado quanto deveria. Moral da história, os investidores começaram a retirar dinheiro, retirar investimentos e ver que as coisas não aconteciam, e no ano que a casa caiu, ela foi
a primeira pessoa que foi rebaixada no ranking da Forbes, de uma pessoa que tinha um ativo de 4,7 bilhões de dólares como fortuna pra zero. Caralho. Porque descobriram que era uma fraude. Ela não quis apresentar as pesquisas porque os investidores falaram: apresente então pra nós, enquanto investidores, com uma cláusula de confidencialidade. Sim. Aí o que ela fez? Sumiu. Não tinha nada. Caralho, bicho. Mano, a verdade aparece, né? Não tem como, né, bicho? É, cara. E aí, pra fechar o bingo, no mesmo ano, 2013, o Ian Gibbons, né, que era o cientista-chefe desse grupo que era cobrado, ele cometeu suicídio. Putz. E quando ele cometeu suicídio, a esposa dele falou que, assim, o Ian, ele conseguiu chegar no que ninguém nunca chegou. Ele chegou na perfeição, mas ele sentia que era pouco porque ele não conseguia entregar. E, na realidade, não existia nada. Então, assim... Meu Deus. Nossa, cara. Ele foi ao limite do que ele poderia ter em prol de uma mentira, e por não conseguir confirmar a mentira, porque era só faça isso que eu tô pedindo, ainda vou liberar o que pode, ainda não chegamos, ele cometeu suicídio. Que louco. Caramba, cara. Então, essa história da Theranos, ele traz toda a estrutura de uma seita, mas era uma empresa. Um líder inquestionável, um Sim. milagre, pessoas enganadas, pessoas que foram isoladas, busca em pó da perfeição, mentiras, só o líder enriquecia, dormia com alguém e terminou com morte. Tem todos Bizarro. os elementos, né, cara? Todos. É o elemento perfeito da história da humanidade, uma empresa que é idêntica a uma seita. É absurdo isso. E você pode encontrar vários documentos, até no YouTube mesmo você encontra dublado, alguns documentários e tal, se você não quiser ver a minissérie, explicando tudo isso que eu trouxe pra vocês. A gente trouxe de forma resumida, né? Mas é muito isso. E não é só a Theranos, né? Você já fala assim, nossa, mas tem centenas de empresas, né? O Klaus até separou mais algumas pra que a gente pudesse falar aqui. É, essa tem todos os elementos mesmo, cara. Tem até, eu tava lendo aqui, alguns elementos que você acabou não citando, do tipo severas punições para o que fosse considerado ceticismo ou falta de lealdade. Exato. Tipo, duvidou, então tá expulso, né? Total. E, cara, às vezes entra muito a questão do, além da pessoa ser ameaçada de ser expulsa daquilo, e muitas vezes dói, cara, porque quanto mais seita o negócio mais a vida social da pessoa se atrelou àquilo, né? Como eu comentei, se afastou da família, aí eles põem uma mesinha de ping-pong lá dentro, aí a galera tem que socializar lá dentro, aí o futebol é com a galera lá de dentro, então eles te ameaçam de excluir da tua vida, porque a vida da pessoa tá girando em torno daquilo. E às vezes tem mais do que isso, cara. Tem boicotes, a pessoa não conseguir outro emprego, tem ameaças, e o pior, o terror psicológico, que aqui no Brasil eu já vi muito, vem naquela forma de, então você quer morrer na fila do SUS? Sim. É isso que você acredita pra você? É por causa disso que você acha que não tá dando certo. Não é que o negócio não dá certo, é que você já não deu certo por causa das suas dúvidas, você vai morrer miserável. Exatamente. E a pessoa sai, cara, tão deprimida, realmente acreditando que ela que falhou, que ela cai direto em outra seita. Sim. E eu vi muito acontecer isso, cara. A pessoa pinga em 3, 4 ao longo da vida aí. Exatamente, porque assim, ela continua perseguindo aquilo, só que ela não sabe onde achar. Então ela já tá um pouco predisposta a encontrar isso, que é muito do que a gente tem hoje na sociedade brasileira, né? Porque, como a gente tá até conversando um pouco antes do programa, Estados Unidos à parte, porque os Estados Unidos tem tudo que é de bom, que é de ruim, dos mais gênios aos mais loucos, mas a maioria dos países que você tem hoje uma estrutura social um pouco melhor, por exemplo, aqui mesmo hoje eu tô morando em Portugal, né? Eu moro aqui na Europa há 1 ano, né? Trabalho na área de tecnologia, continuo sendo um programador, desenvolvedor, só que você vê hoje, assim, um grau de, tanto de educação, estudo, quanto uma estrutura social que permite você ter uma linearidade, assim, de ter um poder de compra bom, ter uma economia estabilizada, todo mundo ter um padrão de vida médio, não na pobreza, que permite com que as pessoas não tenham desespero de conseguir as coisas, consigam se planejar de médio a longo prazo e tenham a educação para fazer isso. No Brasil isso é difícil porque nós somos, bem ou mal, ainda um país de terceiro mundo, que é o país em desenvolvimento, que sempre está em desenvolvimento, só que o pai de família lá no interior do Recife, ou às vezes na zona leste de São Paulo, ele fala, legal, estamos em desenvolvimento, mas meu filho precisa comer amanhã, precisa de um milagre. Ele não tem muitas vezes um estudo, ou se tem ainda é pouco, ou ainda tem um estudo, mas ele tá em desespero. Chega alguém pra ele e fala, eu te ofereço isso pra daqui 1 semana, cara, ele vai abraçar. Muitas vezes pode parecer loucura isso, mas a eloquência de quem ofereceu isso pra ele é algo fantástico. E é por isso que a gente vê hoje tantas, entre aspas, né? Não vou citar nomes aqui, porque hoje no Brasil estão processando por tudo, não quero processar os 2 empregos. Por favor, hein? Mas a gente pode ver algumas características de algumas, entre aspas, empresas de consultoria que são contratadas pra coach dar palestra e fazer você gritar, como a gente citou, ou fazer outras coisas estúpidas. Mas assim, se a gente começar a citar aqui alguns fatos, vocês conseguem até chegar a nomes. E tem centenas no
Brasil? Porque... Pode citar então, vamos ver. Vamos lá, então vamos citar. Primeira coisa, você já ouviu empresas de consultoria onde elas não têm nenhum produto a não ser palestras? Existe. Muitas. Sim. E diga-se de passagem, palestras e cursos e que não tem lá programação, tipo algo que te ajuda a resolver um problema prático da vida, né? Curso de código e programação, curso de matemática, de trocar gás de geladeira, sei lá. Não, vai ter ali cursos relacionados ao mindset vencedor, alguma parada bem subjetiva, assim. Exatamente. Transformações transformadoras, tá ligado? A gente não é contra curso, né, Klaus? Tem muito curso bom por aí, mas tem curso que não dá, né, bicho? É como você falou, cara, tem muito curso bom, mas isso não é um curso, é outra mentira pra fazer uma palestra, porque... Exatamente. Geralmente é o quê? É uma empresa ou é um grupo de algum tipo de esquema aí que é novo, chegou no Brasil recentemente, e que ele te diz que vai ter uma questão de mindset, de pensamento, mas ele termina contando aquela história que a águia sobe a montanha e a resiliência dela de arrancar as pernas, que todo mundo já ouviu, mas... E aí você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu tô aqui, e por que eu não fui embora? Eu ainda não sei. Todo mundo já foi convidado pra uma palestra ou alguma coisa com relação a isso. E muitas empresas de consultoria no Brasil começam assim. Esse é um primeiro ponto que a gente pode ver, né? Ah, fulano tem uma empresa de consultoria e faz isso. Já começa a pensar em nomes com relação a isso. Klaus citou uma palavra que eu acho que essa palavra logo mais ela vai mudar de idioma do inglês pro português, que é mindset. Cara, tudo é mindset. Parece que o cérebro é um computador que você pode formatar a cada 10 segundos. Porque todo mundo tem um mindset vitorioso. Mas o que é um mindset vitorioso? Ninguém conta. Então ele te traz isso, do tipo assim, desperte a fera que há dentro de você. Você tem ali no seu inconsciente algo que pode levar... Aí ele começa a apontar os seus erros. Do tipo, você mesmo tem problema, você tem lá dentro algo que só você sabe, que muitas vezes te dificulta. Quem não tem problema? Vamos lá. Você vai se identificando. Claro que vai se identificar. Aí você entrou num dos truques de mentalismo que é mais habitual, que é o tal do efeito Forer, né? Que é o cara falar algo genérico que todo mundo se identifica, mas parece individual. É falado de uma certa forma, né? Exatamente. Sei lá, você... Acho que o maior clichê é aquele, você é uma pessoa tímida, mas entre amigos você é extrovertido. Você é uma pessoa muito boa, mas você também tem um grande senso de justiça. E quando vê algo errado, cara, todo mundo se sente assim, porque é subjetivo. O que é um grande senso de justiça? Pra uns é A, pra outro é 10A, tá ligado? Exato. O que é um tímido? Pra algumas pessoas eu sou tímido, mas eu tô aqui fazendo podcast, só que eu saio um pouco de casa, não sei o quê. A régua é subjetiva. E também as adivinhações, né? Que é ali você já quer uma grande mudança e você sabe que ela tá perto. O que é perto? Uma semana? Um ano? Sim. Um ano e meio? O que é perto, Exatamente. tá ligado? Sim. Então, cara, o cara vai falando assim e a nossa mente vai preenchendo aquelas lacunas e parece, caraca, não é que esse cara me entende? Isso é uma puta armadilha, né, Total, cara. Eu digo que é o jogo do tigrinho mental. O tigrinho mental. Você tá acreditando que você tá ganhando, mas ele sabe onde ele quer te colocar. Eu digo que é a mesma coisa. Você tá se iludindo, porque tem isso, cara. Quando você procura esse tipo de produto, muitas vezes você já tá demandando algo que o cara também nem precisa fazer tanto esforço. Exato. Você já quer chorar, você já quer a catarse, você já tá se sentindo mal sobre algo ali na sua vida e tal. E aí a gente chega no terceiro ponto, porque a gente tem primeiro a palestra da consultoria, que não chega a lugar nenhum. Aí ele te traz uma forma de você preencher as lacunas da sua mente com uma história genérica. E quando ele usa a questão do mindset, ele traz isso e realmente vai fazer sentido pra sua vida, porque é a mesma coisa que eu falar aqui. Caio, Klaus, eu sei que pra você falta algo na sua vida. Caio vai falar, sim, falta eu comprar o radiador do meu carro, quebrou. E você preenche isso na cabeça. E o Klaus, não, falta eu comprar a casa pra casar. E você preenche. Eu respondia dos dois sem dizer nada. Sim. Só que quando ele usa essa questão do mindset, o que acontece? Bom... Parece até que eu tô lendo um horóscopo. Exato. Não, desculpa. Exatamente. Então você fala, peraí, se esse cara tá vindo aqui, dando a cara a tapa, falando isso e sabe o que eu sinto, cara, ele só pode ter vencido isso, eu tenho que seguir, eu tenho que ouvir mais. Aí você faz ele o seu líder. Ele fica inquestionável, porque ele já quebrou a Matrix. E tem o phishing também, né, cara? Exato. Às vezes o cara faz uma pesca, porque quando você tem uma grande audiência, você tem a vantagem de qualquer coisa que você chutar tá certo. Sim. Pra alguém que tá ali na grande audiência. Exatamente. E você não precisa conhecer os 500. Então o cara faz a questão da susceptibilidade, já vê um cara com o zóio mais marejado ali e fala, sabe, eu tô percebendo uma coisa assim que tem a ver com uma energia paterna. Vai no subjetivo. Sim. O cara nunca vai ser objetivo. O que é uma energia paterna? Pode ser seu pai, pode ser você querendo ter um filho, pode ser seu avô, pode ser um homem da tua vida que foi uma referência pra você, de admiração. Aí o cara vai chegando no assunto assim e tal, e quando vê,
às vezes o maluco já tá lá em cima do palco chorando e acreditando junto e sendo cúmplice sem querer de impactar o resto da galera, E né? caminhando no vidro. E caminhando no vidro, que é um clássico. É pior é caminhar no vidro, né, cara? Então, mas esse ponto que você trouxe do vidro, a gente ri e tal, mas assim, cara, isso acontece muito, só que vamos colocar outros vidros, por exemplo. Quando ele faz isso, ele se torna um líder que você fala, cara, se ele, como alguns coaches usam, e vocês aí já estão preenchendo o bingo, já podem até pensar alguns nomes, ele conseguiu vencer a Matrix, sair da Matrix. Então assim, cara, se ele conseguiu, ele tá me falando, eu também vou conseguir. Então ele vem com a história do o seu mindset vai fazer você superar os seus limites. Aí um cara corre quase 24 horas a exaustão, sem querer parar e nada do tipo, termina morto, mas ele vai parar com o nome num tênis, né? Então assim, tem pilantragem envolvida. Quem pegou, pegou. Pegou, exato. Então assim, tem pilantragem envolvida, tem suscetibilidade, tem técnicas de mindset, tem um líder inquestionável, envolve muitas vezes morte. Assim, não era um vidro, mas era uma corrida interminável e o cara terminou morto. Às vezes o cara do vidro vai terminar só machucado, né? Ou andando na brasa só machucado. E o pior, também envolve dinheiro porque de alguma forma ele vai vender um PDF que ele escreveu no ChatGPT pra você por 5 mil reais. E aí é de você se questionar um rei. Ele quebrou Matrix, você ainda não. Você não vai pagar 5 mil no PDF que vai mudar a sua vida. É isso, você não tem os milhões que ele tem, né? Porque Exato. esses caras se valem muito disso daí. Sim. Você não tem o resultado que eu tenho? Você tem helicóptero? Você tem mansão? Eu tenho, então cala a boca e ouve, né? Exatamente. Mas é aquilo, o patrimônio do cara não é garantia de honestidade, às vezes muito pelo contrário, né? E aí vem a parte boa, Klaus, porque assim, cedo ou tarde vai estourar algum problema e ele vai usar aquilo e dizer, tá vendo? Eu sou humano como vocês, eu também já errei, mas eu venci. Puta então assim, ele usa novamente, como todos os líderes, ele não perde. Ele nunca perde, o guru nunca perde. Se o esquema dele dá certo, o mérito é dele. Se o esquema dele dá errado, você que não soube seguir o manual e que é um covarde. E é isso. Eu falava isso quando eu era adolescente, né? Não é bem teologia, mas quando eu era adolescente eu chamava isso de síndrome do Vanderlei Luxemburgo. Eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Geralmente é isso, cara. É exatamente isso. E cara, sobre isso, essa do caso da Theranos aí, ou Theranos, a Elizabeth Holmes hoje ela tá presa, né? Pelo que eu vi aqui. E cara, eu não duvido que a hora que essa mulher sair da cadeia, ela vai criar uma outra parada assim e vai ter gente embarcando. Com certeza. Eu não duvido que ela já criou de dentro da cadeia e já tem que embarcar, Kael. Com certeza. Pois é. Mas assim, lá pelo menos eles ainda vão à cadeia, né? No nosso Brasil, não. Eles continuam, só trocando. Isso, belo ponto. Então assim, às vezes dá um tempo de respiro da sociedade quando ele tá preso, né? Aqui não, a gente tem isso bombardeado o dia todo. Então assim, hoje em dia essas estruturas dentro das empresas que agem como seita, eles ainda colocam a questão da virtude do tipo assim, não é pelo dinheiro, é pelo aprendizado, é pelo crescimento. Mas no final, é pelo dinheiro. E não é o seu. Ele te paga para que você devolva. Você devolve com tempo, às vezes você ganha um bom salário numa empresa, mas o que você gasta de psiquiatra ou gasta no divórcio porque você não cuidou da sua família, você tá perdendo tudo aquilo que você conquistou porque você vendeu a alma achando que ia chegar no sucesso. Na realidade, você chegou no sucesso dele, né? É aquela velha piada, né? Pois é, cara. E a gente falou muito das empresas aqui, mas tem ONGs, né? Tipo, promete dá uma causa pra pessoa lutar por ela e a coisa vai pra esse campo da exploração e do líder carismático, da punição de quem sai e tudo mais. Tem a seita ufológica, que eu já mencionei nos episódios de guru lá, de gurus, né? Vão ouvir do turismo ufológico, não sei o quê. No Brasil tem um médico, eu não vou nem falar o nome, porque esse cara é processão pra caramba. Os ouvintes podem me achar covarde, mas podem fazer a vaquinha também se quiser que eu me arrisque. Porque é complicado esse cara. O cara, ele põe tudo isso, só que numa linguagem de medicina. Então, ele é a única fonte da verdade. Mas como que ele se põe como única fonte da verdade? A indústria farmacêutica quer te enganar, eu sou um cara perseguido, não sei o que lá e tal, porque eu tenho as curas que não querem que você tenha acesso e não sei o que lá e tal. E vende materiais apostilados, cursos, décadas o cara fazendo isso, entendeu? E promovendo falsas curas, cara, essencialmente falsas curas. E ele já tá envolvido num monte de treta aí e o cara não cai, não perde o título de doutor, não cai, entendeu? Tem muito prestígio, né, cara? Sim. Cai pra cima, vai sendo mais prestigiado, vai lançando mais coisa, entendeu? Então, a melhor defesa, eu acho que não é nem falar assim, precisamos pedir que o governo fiscalize, mas a melhor defesa é você tentar aprender a identificar, né, cara? Conscientização, né? Se conscientizar mesmo, porque é difícil. Eu acho que o principal ponto é essa conscientização, né? Eu até conversei com o Klaus e tal sobre essa questão, porque é importante a gente trazer isso, porque a ideia aqui não é perseguir empresas, mas a gente também não quer que o nosso ouvido seja feito de otário. Exato. Eu vou citar aqui, né, assim, a questão que
foi mais recente da Cacau Show, não vou citar nenhum tipo das polêmicas ou coisas não provadas, mas eu vou citar só um ponto, né, que é uma questão pública. Cara, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, virou um alvoroço no LinkedIn um cara que tatuou o nome da empresa e o CEO tirou uma foto junto e ele postou no LinkedIn dizendo que vestia a camisa da empresa. Se a sua empresa quer que você vista a camisa a ponto de você se tatuar com o nome dela, cara, assim, liga o sinal. Porque assim, todas essas seitas também, de alguma forma, desmarcam as pessoas, né? Teve aquela que foi envolvida, aquela atriz que fazia a Chloe do Smallville, cara, que ele selava as meninas, cara, com as iniciais dele. Teve uma outra no México que era o Jesus Cristo 666. Verdade, cara. O Jesus Cristo 666 era uma coisa louca. Era um cara chamado José Luiz Miranda, que ele teve uma revelação de Deus, e a marca da besta, na realidade, era pra convencer as pessoas, afastar, melhor dizendo, as pessoas que não tinham iluminação. Mas quem tinha iluminação podia usar o número. Então, o número de Jesus na igreja dele era 666, e depois do batismo, todo mundo era tatuado no antebraço. E ele convenceu todo mundo a tatuar 666. Então, assim, aí você vai lá ver um CEO que tá feliz porque um funcionário tatuou o nome da empresa dele na pele, ou isso é caso de internação, ou isso é caso de seita na empresa. No caso, a gente já tá vendo o que tá acontecendo, né? Então, assim, tem pontos que são tão red flag que você fala, cara, não é possível. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem que ficar esperto, verdade, galera. Tem que ficar esperto. Ah, mas eles pagam muito bem. Cara, existe uma forma de você ganhar dinheiro e você trabalhar e ter a sua saúde mental sem precisar vender a sua alma, literalmente. É isso. E assim, eu acho que tem muitas coisas que não deu tempo da gente citar aqui. Tem aquele caso da WeWork, que é uma empresa de coworkings, né? Do Adam Neumann lá, que foi muito escandaloso também, não só por prejuízos, né? Problema de governança e tal, mas também porque ele prometia justamente isso, né? O coworking confortável, que vai te trazer um melhor equilíbrio entre vida e trabalho e tal, e que foi se tornando tudo isso que a gente já comentou. Tem uma série, eu fiz questão de não deixar acabar sem falar desse, porque tem uma série, eu não assisti ainda, mas foi retratado no... Onde que é mesmo, Caio? O streaming? É na Apple TV. Na Apple TV, mas um que eu recomendo também de coração é o Kumaré, que eu não sei em qual streaming tá, talvez tenha no Prime, mas o Kumaré, eu já indiquei em outro episódio que a gente falou sobre seitas e tal, ele aproveitou aquela onda da venda da espiritualidade no contexto da yoga, do bem-estar, não sei o que, pra alertar as pessoas. Então é um cara indiano, ele aproveitou que ele já tem a aparência oriental, forçou um sotacão que ele nem tinha, deixou uma barbona, fez bem o estereótipo do guru e montou uma seita de zoeira, assim, fez o experimento social para que no final ele pudesse confessar para as pessoas que, olha, vocês estão seguindo um charlatão. Eu inventei isso aqui para ver até onde vocês estavam dispostos a chegar. E legal, assim, porque tem uma baita lição, tem é um pouco cômico até você ver ele fazendo as coisas. E eu acho que tudo isso acende esses alertas pra gente, né? De tomar cuidado com promessa milagrosa, com lideranças que têm um culto à personalidade, né? Com punição pra quem sai. São sinais, né? Às vezes um só não diz nada, mas quando você vai juntando... Ficou faltando o nome, Klaus, da série, da WeWork, que o nome é WeCrashed. Então você consegue achar lá na Apple TV Plus. Jared Leto e Anne Hathaway. Não sabia que era elenco top. Essa da WeWork é tão interessante porque em 2017 a Wall Street Journal definiu a WeWork como uma empresa que era movida a pó e duendes no Vale do Silício. Caraca! Então assim, cara, se o Wall Street Journal definiu a empresa que era movida a pó e duendes, cara, é assim, cara, toma cuidado. Uma coisa que eu não falei pra você, pro Caio, vou falar aqui que eu trouxe um presente pra vocês, é essa questão da WeWork do Adam Neumann, que era um cara louco, né, desse negócio, tipo, ele tentou patentear a palavra We e cobrar de quem utilizava com relação a isso. Meu Deus, a palavra We, que em inglês é apenas a palavra nós, né, não é uma palavra extremamente comum, não é? E eu participei de um evento dele em São Paulo em 2018 e ele dava pra todo mundo uma camiseta escrita Creator, que nós somos Creator. Até você pode encontrar algumas imagens dele mostrando que, tipo assim, ele queria colocar todo mundo como criador e eu tenho uma dessa, então eu vou mandar pra vocês dois. Se vocês tiverem um dia, vocês podem colocar lá, porque eu recebi essa camiseta de um guru de seita e eu vou mandar pra vocês de presente. Que da hora. Que da hora, cara. Valeu. Poxa vida. Sério, cara, eu juro pra vocês, eu tenho aqui, eu vou mandar de presente por 2 empregos. Vai ser um troféu do 2 empregos aí. Direto das mãos de um guru de seita internacional, olha só. E CEO. Que honra, hein? Que honra. E CEO, pra vaiar. E CEO, cara. Uma coisa, poxa vida, a gente tá estourando o tempo aqui, mas eu não posso deixar isso de fora, cara. Uma coisa que ajuda a reforçar as pessoas na seita também, acho que é muito importante falar, são os jargões, cara. As seitas, as empresas que se comportam como seita e tal, sempre tem um monte de jargões, seja um monte de palavras em inglês, como a gente falou do mindset e tal, como até mesmo ali apelidos pra quem não faz parte, né? Assim como
o terraplanista vai chamar de globaloide, aquele que não faz parte do seu grupo, ou talvez um cristão vai chamar de mundano, aquele que não faz parte da sua igreja, sei lá. Muitas vezes esses lugares também tem um apelidinho pra aquela pessoa que tá de fora, pra já ir criando uma sensação de divisão mesmo, né? Uma sensação meio tribal ali. E aí, enfim, não é uma crítica ao cristianismo isso. As pessoas se apropriam de justamente esses elementos religiosos pra fazer da empresa uma religião, né? A gente separou alguns aqui, viu, Jonatas, que jargões que são muito falados. O trabalho enquanto eles dormem. Esse é maravilhoso. Ah, esse é o melhor. Que é maravilhoso. Ele é com certeza dos mesmos criadores de Foguete Não Tem Ré. Até que o Elon Musk descobriu isso, né? E os dois têm em comum que estão errados, Exatamente, né? Os dois estão errados. O trabalho enquanto eles dormem é o que eu mais adoro, cara. É, a tal da mentalidade de dono também, geralmente, quanto mais fudido você é, mais querem que você tenha a mentalidade de dono. E tem tem um aqui que eu nem acho mentira, né? Que é você é a média dos 5 com quem você mais convive. Nem é mentira. Mas às vezes é usado pra empurrar a pessoa a cortar laços, né, cara? Exatamente. Ficam batendo nessa tecla, né? Não convida com ninguém que tá abaixo de você. De repente você vira um elitista safado, né? Que começa a medir as pessoas o tempo todo. E é complicado isso aí. Sei lá, não sei se vocês lembram mais algum aí. Eu assim, aproveitando aqui, só fazendo um mini momento Márcio Canuto, uma vez aconteceu com um colega meu algo assim, porque ele tava numa palestra e já tava puto, queria pedir demissão, e meia hora antes da reunião ele recebeu o aceite, né, do emprego que ele tava procurando. Então ele foi pra reunião assim, só pro protocolo. Aí o cara falou assim, era uma empresinha pequena, uma marcenaria, ele falou, mas a gente tá crescendo assim, você tem que ter a mentalidade de dono. Aí o cara falou, eu só vou ter a mentalidade de dono no dia que você tiver a mentalidade de fudido. Ele, como assim? Ele, porque eu tô fudido, porra. E eu não tô ganhando que nem você. Então o dia que você pensar que nem eu penso que nem você. Quer saber? Eu vou embora dessa merda. E saiu, cara. Então assim, ele lavou a alma. Foi um amigo meu que passou por isso, cara. Muito bom. É, porque a pessoa que vem com esse papinho, ela acha que tá fazendo grandes sacrifícios, né? Exato. Aí você vai ver, o cara tá, sei lá, eu até diminuí meu próprio salário, que era só 40 vezes o de vocês, e agora é 39. Então veja bem, né? Todos temos que fazer concessões, né? Eu adoro uma que é maravilhosa e fala, e o que eu tô falando pra vocês, eu garanto. Confiem, não é pirâmide. Se um cara tem que dizer que não é pirâmide, é porque é pirâmide. O não é pirâmide é maravilhoso. Eu já dei esse exemplo aqui. Eu chegar pra você e falar, Jonatas, pode deixar o seu filho aqui pro meu tio Nelson cuidar? Ele não é pedófilo. Eu falo isso e vou embora. Com que paz você vai dormir? Fala pra mim. Exato, você tem que explicar que não é um crime porque é um crime, cara. Porque ninguém vai partir do princípio que é um crime aqui. É porque tem cheiro de crime, né? Exato. Tem cheiro de crime, parece crime. E você deu o nome do crime? É, cara, não, essa é uma das minhas favoritas. Ainda vou fazer uma camiseta disso, viu, pros ouvintes. Tem que ter. Eu compro, gosto. Maravilhosa. Pô, cara, é isso, né? Acho que a gente conseguiu trazer aqui um panorama geral. Eu não sei se são coisas que já eram todas muito familiares ou não. Talvez pra muita gente sejam coisas até que novas, porque quando a gente tá imerso na situação, a gente não enxerga. É fácil enxergar só quando tá fora, né? Mas às vezes a gente falando aqui, o ouvinte pode perceber, talvez eu esteja numa empresa que tem traços de seita aí, né? Vou abrir os olhos aqui. É possível. Ou algum conhecido, né? Abram os olhos. Porque muitas vezes, assim, às vezes as coisas são óbvias, mas ele tá tão enfiado que não vai ver. Não vai, como o Caio mesmo disse. Não vou abrir os olhos. Pois é. E às vezes um chefe que fala uma frase motivacional dessa aqui, ou que é meio vaidoso demais, não necessariamente configura toda uma seita. É a soma de tudo, né, cara? No fim, é você ver se todos esses fatores estão presentes aí, né? As pessoas estão sendo parasitadas. Exatamente. Maravilha. Bom, galera, reforçando, fica a dica aqui da nossa playlist de gurus e colchetadas, que tá lá no seu player de áudio favorito, no nosso Insta, no doisempregos.com.br também, certo? Agradecer também aqui, Jonatas, a sua participação. Muito obrigado por dispor do tempo aí. Tá à noite aí já, né, cara? Onde você tá em Portugal. Já são noite. Somos 4 horas a mais, né? Mas eu agradeço o convite, Klaus. Foi maravilhoso. O fuso não favorece, mas você ainda deu essa colher de chá, então obrigado. Valeu mesmo. Cara. Mas eu fico feliz aí pelo convite também, de poder estar compartilhando um pouquinho disso com vocês, porque o Dois Empregos também tem ajudado muitas pessoas a verem muitas coisas, principalmente com os momentos mais Canuto. Mas trazer isso daqui também, eu acredito que é algo muito bom. E como eu pude compartilhar até por estudos acadêmicos que fiz, não é alguém que inventou alguma coisa, eu fico bem feliz de poder estar aqui com vocês pra gente poder compartilhar isso com a nossa audiência. Que maravilha, cara.
cara. Eu também fico feliz. Faço votos aí que todo mundo esteja trabalhando sem essas correntes aí. Sim, e se está, fuja. Fuja. E pra gente fechar aqui com chave de ouro, quero agradecer, é claro, os nossos assinantes, né, Caião? Exatamente. Eles que fazem essa bagaça acontecer semanalmente. Então, se você não é assinante, considere aí nos ajudar. Inclusive, Klaus, tivemos comentários lá no Spotify falando, pô, realmente, o nome plano dá a entender que é algo que eu vou ter que me comprometer e tal. Fiquem tranquilos, galera. Você não precisa se comprometer. A gente ficou só 6 anos divulgando errado o negócio. É isso. E agora a gente se tocou. Será que estão pensando isso? Estão pensando. Estão pensando. E a gente não sabia. Não, é a vontade, tá bom? E a gente acaba agradecendo por nome aqui algumas pessoas que contribuem um pouquinho mais ali, né? São a galera do acima de R$50 que quer ser agradecido por nome, que é opcional. Aí escolhe lá o seu, entre aspas, plano. Temos aqui, Caião, no plano patrão, o João Gabriel Kuntz, o Leandro Nunes, Lucas Peron, Thiago Glissói, Caio César, Gabriel Rico, Benhur Brião e Rafael Preima. Boa, e lá no Você é Louco, Klaus, temos uma lista de loucos aqui que cresceu. Maravilha. Hein? Rodrigo Stranieri, Camila Santos, Andrew Novak, Matheus Abreu, Matheus Reis, Anderson Alves, Jotan Kalkman e Débora Lancaster. Que alegria! Muito obrigado, pessoal. Graças a vocês aí a gente vai conseguindo, semana a semana, manter o programa com frequência. Tamo junto, doisempregos.com.br. É isso, obrigado mais uma vez. Obrigado, Jotas. Obrigado, Caião. Valeu. Voltamos semana que vem. É isso, tamo junto, galera. Até semana que vem.